Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando só os motivos que ensejaram a prisão. É isso. Por favor. É só uma questão de fato. E jamais, ministro Mendonça, eu desrespeitaria Vossa Excelência fazendo confronto de razões durante Até porque não é o caso. Acho que, sinceramente, ministro Gilmar, não é o caso. A minha questão não precisa da minha concessão. Eu acho que não é o caso, doutor. Mas eu estou falando de questão de fato. Mas você já não quer ouvir antes? Uma questão de fato. Eu li com atenção aqui. Não, mas eu estou falando... Vossa Excelência hoje se fez sustentar em um relatório de 80 páginas que chegou hoje. Eu nunca vi isso. Nós estamos falando de prisão. Isso é questão. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar. Pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Ainda sobre Henrique Vorcaro. Fica claro que ele permaneceu demandando, permaneceu articulando, permaneceu atuando. Sobre Felipe. Já vi indicativo do Felipe de vazamento de uma das fases da operação. Há uma cena em que, na madrugada, ele foge num carrinho de golfe, horas antes, momentos antes da Polícia Federal chegar. Ali, isso foi inicialmente o motivo da prisão provisória e depois outros elementos vieram à baila que justificaram a prisão preventiva. No que concerne especificamente a Felipe, a essa conversão da modalidade prisional, a Polícia Federal realçou que a sua perícia técnica logrou êxito na extração e tratamento de dados extraídos do celular apreendido a Felipe, sendo tais dados analisados em conjunto com o relatório de inteligência financeira número tal, encaminhado pelo COAF em 30 de abril de 2026. Esse relatório de inteligência financeira abrangeu 294 comunicações, envolvendo 1.199 pessoas físicas e jurídicas. Um relatório de inteligência. Com movimentação que ultrapassou 18 bilhões de reais. Que teriam ocorrido até abril de 2026. O relatório aponta Felipe como o principal envolvido nas operações financeiras analisadas, figurando na condição de beneficiário relevante dos fluxos financeiros vinculados a Daniel Vorcaro. Eles estão tentando ocultar, preservar o produto do crime. Depois que sai da cadeia, ter dinheiro no exterior, ter dinheiro em algum lugar, em nome de interpostas pessoas. É isso que nós estamos julgando, ministro Gilmar. À luz de todos esses elementos, verifica-se que o conjunto probatório formado por relatórios de inteligência... Doutor, eu não vou conceder a palavra, eu estou votando, o senhor aguarde. Eu não sabia, estou esperando. Sim. À luz de todos esses elementos, verifica-se que o conjunto probatório formado por relatórios de inteligência financeira, dados extraídos dos dispositivos eletrônicos e análise de operações financeiras indica a existência de uma estrutura complexa e sofisticada, com a utilização de holdings, sociedades de propósito específico e contas de passagem para dissimular os recursos de origem ilícita, além da participação ativa do investigado Felipe em operações relevantes, inclusive com repasses a núcleo político e movimentações de elevada monta. As investigações identificaram a utilização da extensa rede de pessoas físicas e jurídicas, por meio das quais os mesmos sócios se repetem, em diferentes estruturas societárias, revelando um mecanismo voltado à ocultação da origem dos recursos.
Destaca-se ainda a reiteração das condutas, mesmo após o início das investigações, inclusive com a criação de novas estruturas societárias e a realização de operações financeiras recentes, o que evidencia a contemporaneidade dos fatos e o caráter permanente dos ilícitos investigados. Em essência, são esses elementos. A defesa, o nobre advogado que está aqui, Dr. Pacelli, meus respeitos, Dr. Pacelli, faz um trabalho, eu diria, hercúleo, tentando justificar. Mas, infelizmente, não consegue justificar. Pode haver o pagamento em parte, em relação à vigilância de um terreno? Pode. Acredito que haja. Mas nem tudo aqui é o terreno. Os contratos juntados não indicam esses valores. A defesa argumenta, diz que nada tem a ver com intimidações de pessoas nem com violações de sistemas informáticos. Tem sim. O próprio material apreendido indica isso. Os próprios dados colhidos a partir da operação já indicam isso. E que ainda estão sendo revelados. Tem mais coisa por vir. Eu havia determinado que fosse preservado o iCloud do sicário. Essa semana eu determinei a quebra desses dados. Vamos ver o que virá de lá, que deixou a irmã do sicário passando mal. Eu não sei. O que eu sei dizer, com certeza, é que não há razões para se não referendar essa decisão, com a devida vênia aos entendimentos em contrário. Isso, André. Deixa eu só fazer algumas pontuações. Primeiro, que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não. E não estamos julgando estamos julgando o Henrique. Exato. Não, nós estamos julgando a prisão. Os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que se de uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tivemos oportunidade de ter muitas discussões a propósito dessa temática. Como funcionou ou deixou de funcionar o Banco Central, como funcionou... Não estou julgando o Banco Central. Sim, como funcionou ou deixou de funcionar... Houve corrupção no Banco Central? Não. Há pessoas afastadas do Banco Central? Como funcionou ou deixou de funcionar a CVM, que até recentemente estava funcionando com menos 3 diretores, numa indústria que é extremamente ativa. Eu tive a oportunidade de olhar, talvez seja uma das indústrias mais ativas, a dos fundos financeiros. São mais de 30 mil fundos em funcionamento. Tudo isso tem que ser... Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. E muitas falhas que, de fato, precisam ser consideradas em toda a extensão. Nós mesmos, aqui na turma, tivemos vários debates. Vossa Excelência, inclusive, me acompanhou, ou eu acompanhei Vossa Excelência, na questão dos precatórios, da compra dos precatórios em relação à questão do setor sucroalcooleiro, que, de alguma forma, também deságua aqui. Certamente tem... Ministro Gilmar, esse caso, eu me assusto a cada dia. Não, é uma novidade a cada dia. Sim, mas, portanto,
o que nós estamos discutindo aqui é o fundamentos para a prisão preventiva. É disso que se cuida. E aí, de fato, nós vamos continuar na divergência. Por quê? Porque entendo que, e Vossa Excelência, inclusive, agora aduziu elementos que não estavam no seu, inicialmente no seu despacho. E eu chamei a atenção. Os tais integrantes da turma, e graças, inclusive, à sua ação, com o encarceramento de vários deles, e essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou e que se coloca aqui é exatamente sobre Henrique Vocaro e Felipe Vocaro. E aí, em relação ao Felipe Vocaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. E a discussão aqui é sobre a adequação das medidas tomadas, as mais radicais de prisão provisória. De novo, volto a dizer, nós não estamos julgando... Eu lamento eles estarem presos, ministro Gilmar. Não. Eu lamento. Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando só os motivos que ensejaram a prisão. É isso. E aqui, então, nós vamos continuar nesse ponto da divergência. Senhor presidente, pela ordem, por favor. É só uma questão de fato, e jamais, ministro Mendonça, eu desrespeitaria Vossa Excelência fazendo confronto de razões durante Até porque não é o caso, acho que, sinceramente, ministro Gilmar, não é o caso. A minha questão não precisa da minha concessão, eu acho que não é o caso, doutor Pacheco. Mas eu estou falando de questão de fato. Mas você já não quer ouvir antes? Questão de fato. Eu li com atenção aqui. Não, mas eu estou falando... Vossa Excelência hoje se fez sustentar em um relatório de 80 páginas que chegou hoje. Eu nunca vi isso. Nós estamos falando de prisão. Isso é questão constitucional. A defesa não pode falar 2 minutos? Não é o caso, não é sustentação. Questões de fato, Excelência. Por favor, doutor Pacheco. O relator está indicando. Então, a rigor... Não, e esse ponto já foi pontuado no meu voto também. Não, mas é questão de fato que o voto de Sua Excelência está errado. Questão de fato. Não, Vossa Excelência está errado em questão de fato. Que fato, doutor Pacheco? Todos os pagamentos feitos relativos ao contrato foram submetidos à Procuradoria-Geral da República porque a polícia não é confiável. Direito. Tá, desculpa. O senhor disse que houve lavagem, mas todos os pagamentos foram por pessoa jurídica, todos. Por favor. Agradecemos, doutor Pacelli. Mas então eu estava simplesmente pontuando que aqui, e nós vamos continuar então nessa divergência, porque não se trata, a rigor, de discutir fatos graves que já ocorreram e que nós já reconhecemos, inclusive nas prisões anteriores que Vossa Excelência houve por bem decretar, como a do Fabiano Zettel e o próprio Daniel Vocaro. Mas de discutir a própria fundamentação. E de fato, considerando os antecedentes que temos, é muito importante que nós fiquemos atentos aos fatos, à fundamentação, porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. Eu até, ministro Gilmar, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. A rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Mas de modo que eu quero pontuar, com todo o respeito,
que nós vamos continuar divergindo em relação a isso, e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora, é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então, a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa jaez. Não na minha relatoria.